Olá, mente iluminada, tudo bem? Estou aqui para falar sobre vícios. Eu falei sobre esse tema em relação ao Brad Pitt, em relação ao álcool, em relação às apostas. Mas para poder falar desse tema, eu fiz uma pesquisa mais detalhada sobre isso, que serviu de base para eu poder trabalhar aquele tema específico. Mas aqui eu quero aprofundar um pouco essa discussão, porque quando a gente fala em vício, não é só exatamente esses tipos de vício que entram dentro desse tema, mas vícios nossos de pequenos hábitos, de dificuldades, de mudança de hábito. Então é sobre isso que eu quero falar um pouco e apresentar um pouco melhor a pesquisa. Aí eu estou te passando mais informações ainda, a gente consegue trabalhar um pouco melhor sobre essa temática, mais do que aquele outro vídeo que fala do Brad Pitt e das apostas, tá bom? Me acompanha aqui que eu acho que vai ser rico e interessante. Então, aqui está. O contexto, né? O vício, seja em substâncias, em álcool, comportamento em jogo, não é um acidente de percurso, ele é uma questão neurobiológica, psicológica e social. E tem documentação farta sobre isso, sobre essa estrutura e os problemas dela. O transtorno por uso de substâncias estão entre os transtornos psiquiátricos mais prevalentes no mundo. É um problema mundial muito sério. Mais do que dois terços dos indivíduos recaem, inclusive o Brad Pitt. Para o álcool especificamente, os estudos indicam taxa de recidiva de até 80% das pessoas não conseguirem sair. Entre opioides, 80 a 90%, 95% é mais grave, sabe? Se manter com outras drogas mais fortes. Nós temos 65 a 70% dos indivíduos abstinentes com dependência de álcool costumam recair em um ano. Em 2023, a Organização Mundial da Saúde declarou que não existe dose segura de álcool, tá? Isso é importante você falar, porque muita gente cai nessa. O caso do Brad Pitt com lente, né, em 10 de agosto, é recente essa declaração dele, né, que a gente explorou no outro vídeo, que após 7 anos de sobriedade voltou a beber. E mesmo participando do Alcoólicos Anônimos, ele mesmo disse que não sabe se tem controle, se ele percebe que às vezes ele exagera. E ele abandonou o álcool porque foi um dos motivos da separação dele, né? E desses 7 anos, e que agora, infelizmente, esse caso ilustra, então, como é precisão cirúrgica, e a ciência documenta isso, é crônico, é recidivante, né? Profundamente ligado a estressores psicossociais, por isso que isso envolve empresa, envolve política pública, envolve família, não é uma falha moral. Não é mesmo, gente. Porque a sociedade está empurrando isso para as pessoas, e depois que a pessoa escorrega e cai, fica jogando um monte de casca de banana. A pessoa cai numa das cascas de banana, aí a culpa é da pessoa. A compreensão do vício percorreu uma trajetória de muito tempo, né? Então, a gente tem um modelo moral, né, lá pré-século XX, essa ideia, que a gente escuta falar muito até hoje, né? Aí nós temos o modelo da doença do século XX em diante, né? Que a Associação Médica Americana classificou o alcoolismo como doença só em 1956. E essa associação, né, Surgeon General Vivek Murthy, reafirmou em 2016 que o vício é uma condição crônica com alterações cerebrais significativas. Altera muito as conexões cerebrais, principalmente quando elas estão dependendo de algo para sentir prazer, para sentir tranquilidade e dopamina. Então, o modelo biopsicossocial contemporâneo integra outros fatores. Por quê? Para não envolver a queda, para não deixar a pessoa cair no vício. Então, é uma crítica ao modelo de doença lá de trás, sabe? Que o vício é melhor compreendido como um processo de aprendizado desregulado e não como uma doença cerebral. O debate está longe de ser acadêmico, afeta políticas públicas, quando a pessoa diz que isso é o problema da pessoa. E isso tem uma questão que eu expliquei lá no vídeo do capital, de culpar a pessoa para não assumir os custos do tratamento. Então, joga toda a culpa na pessoa. Então, se você é meu cliente dessa substância, a hora que você tiver problema com o uso delas, aí o problema é seu, sabe? Mas enquanto isso, eu lucrava com você. No teu trabalho, lucrava te esfolando, sem te dar condição de qualidade de vida, ou fazendo propaganda para você comprar meu produto, ou postar, ou o que for, né, que gera vício. Então, aqui eu tenho a explicação, eu fiz o trabalho de cada pesquisa, né? E aqui tem esse que é bastante aceito, que é como que funciona com a relação com o cérebro. O primeiro estágio é o de intoxicação, né? Porque tem um reforço positivo ele é dopaminérgico, a pessoa tem uma sensação de bem-estar, né? E é aonde por onde ela entra. Por isso que muita gente ligada a tráfico de substâncias trabalha com a primeira dose, toma aí. Mas o toma aí é porque é a primeira dose, né? Depois que esse primeiro estágio, favorece o primeiro estágio, para depois a pessoa entrar nos outros estágios. O segundo estágio é esse aqui, ó, abstinência. E aí sim, a pessoa começa a ter percepções muito ruins, começa a passar muito mal de abstinência. Então ela faz qualquer coisa para ela ir atrás do que viciou.
porque tem esse mal-estar, ela não tem percepção de bem-estar. E as coisas que dariam prazer na vida, ela vai ter dificuldade de conectar, sabe? Isso é um ponto bem interessante que isso aqui traz. A pessoa atinge aquele pico por causa de qualquer substância ou um vício qualquer, pode ser jogo, tá? Não precisa, estou falando bastante substância porque é o exemplo clássico. Só que depois a pessoa vai e não consegue se conectar. Então, por isso que ela se fecha para relações, para uma boa conversa, para um abraço, porque isso não dá a mesma percepção de conforto. Porque ela jogou a régua de percepção lá para cima e aí o resto fica tudo vazio, só quer aquele ponto alto de novo. E aí gera, né, o estágio 3, preocupação, antecipação, né, é a disfunção executiva. E aí é comprovado que tem comprometimento do córtex pré-frontal, que é, por exemplo, onde a meditação ajuda no desenvolvimento da inteligência, da percepção dos outros, e isso chega a reduzir na pessoa que tem vício, sabe, a capacidade dessa região. Ela não consegue mais trabalhar direito, fazer a função dela, controle inibitório, de decisão, de planejamento. Então tem a teoria da salência de incentivo, né, que é evidência consolidada, que essa questão do gostar e do querer e essa relação, né, no começo gostar e depois querer e sentir que precisa. O vício como aprendizado profundo, né? Esse Mark Lewis é bem interessante porque ele é um ex-dependente. Ele propõe que o vício é aprendizado desregulado. Então, na verdade, o que, que é? É um erro de aprendizagem. Então, é um erro educacional, e educação é função da família e da sociedade. Então, mais é um reforço dessa ideia da psicologia social. Quando o Gandhi falava isso, né? Quando uma pessoa cai, a humanidade toda cai. Alan Marlatt fala a prevenção de recaída e mindfulness. E aqui são efeitos comprovados de técnicas de meditação na sustentação do processo de escapar dos vícios. Então, sim, tem evidência do uso de meditação comprovado, tá? A pesquisa de Marlatt fez com essa condição de ensinar a reagir mediante as situações de vício. Aí, o grande vantagem em relação à dopamina e percepção de bem-estar, né? Assim, a via dopaminérgica mesolímbica, essa via, ela é usada nos exercícios. Quando a gente se exercita, a gente estabelece isso. Então, é uma forma de ter uma intensidade forte de dopamina de uma maneira natural. Então, o exercício físico é uma maneira extraordinária de combater esses vícios. Peter Attia, né, que é um autor que eu sempre cito, por causa que é um médico que trabalha com longevidade, e ele traz artigos mostrando que ele parou de beber completamente, porque o álcool destrói completamente conquistas para a longevidade, como o sono, como a questão de sistema linfático, né, como a questão de frequência cardíaca, várias coisas que são tão importantes serem preservadas e o álcool prejudica. Ah, aí nós temos os fatores de recidiva, normalmente estão ligados a situações fortes de questões sociais, problemas sociais de divórcio, família, questões de emprego, tudo isso atrapalha demais e favorece as recidivas. E aí, em relação ao meu trabalho, né, o texto eu tento fazer essas conexões, então está muito relacionado, né, a tudo isso que essas pesquisas mostram, o efeito da meditação, o efeito da questão de como o exercício físico é muito forte e o cuidado com o corpo é fundamental nos processos de recuperação. É, então, esses são alguns dos pontos trazidos aqui, né? A questão da leitura da psicologia, né? O Jung fala da sombra, né? Que é um dos conceitos que ele trabalha muito bem. E aqui eu tenho é um pouco de não, o vício é uma manifestação em relação da sombra. Eu não entendo o que eu tenho de oculto em mim, eu não tenho acesso a essas coisas e manifesta através dessa estrutura de vícios. O Hillman fala que é uma linguagem da psique pedindo sentido, pedindo propósito, pedindo caminho de vida, esse tipo de vício, né? O Hillman é um dos principais alunos do Jung, né? Então, novamente, eu tenho o budismo e a meditação como técnicas comprovadas de efeito, a neurociência, trazendo dados, né, que descrevem esse sistema de recompensa e que a gente pode interferir nele através do exercício. Nós temos Marx e Mark Fisher trazendo informações nesse processo de como que isso é uma sociedade fragmentada
que a privatização da saúde mental é algo de interesse de empresas e de uma indústria que cria doentes, e essa é uma forma de exploração de empregados, de emprego, de subemprego, que não descarta a pessoa, e quando a pessoa percebe que as coisas não fazem sentido, que elas se escorrega na banana, né, que eu falo escorrega na casca de banana, aí a culpa é da pessoa que escorregou, né? Então a sociedade ela mantém esse tipo de coisa porque ela não faz o outro trabalho, que dá mais trabalho, de dar propósito, de dar educação, de dar condição de atividade física e tudo isso, né? E aí dá essa noção que o Fischer chama de realismo capitalista, que é a noção que isso é o real e não tem outra saída. Você está a saída é estar lascado, né? Então assim são vários alinhamentos com o trabalho que a gente faz aqui. Precisamos parar de culpar a vítima. O corpo e a disciplina de corpo é algo muito importante, né, a ser feito. O acesso à felicidade, quando você tem esses tipos de estrutura de vícios, ele fica realmente comprometido. Por isso que é tão importante fazer um trabalho de terapia, para buscar outros acessos e outros compromissos com a felicidade. Então, é esse o trabalho que a gente faz. Eu quis trazer isso mais detalhadamente. Eu sei que é um padrão, né, de apresentação já mais cheio de detalhes, mas que não é tão impactante como o vício do Brad Pitt, que era o outro vídeo, mas aqui eu consegui trazer várias e várias pesquisas e mostrar isso. E aí vale a reflexão final aqui. Como é que fica se você assumir um trabalho terapêutico, onde você vai identificando pequenos vícios e você vai conseguindo transformar comportamentos e se livrar desses pequenos vícios? Sabe o que acontece? Você acessa pontos de felicidade. Você acessa mais pontos de realização, você acessa mais felicidade das outras pessoas. Só por isso eu te pergunto: vale ou não vale a pena fazer terapia? Pensa um pouquinho. Eu acho que vale, mas é a tua reflexão. Se você achou legal, se você acha interessante trazer essa reflexão para outras pessoas, repasse esse vídeo, capaz de ajudar, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo.